Oi pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar de um assunto que quem trabalha ou estuda moda adora: alta costura, prêt-à-porter e o mercado de luxo, claro, com ênfase no francês. Aqui nesse vídeo a intenção é tanto diferenciar os dois conceitos, as duas práticas, como entender até como elas surgiram. E claro, a configuração delas no mundo atual. Então, como base do assunto desse vídeo, eu vou usar este livro aqui, da socióloga Diana Crane. Esse daqui é o livro Ensaios sobre Moda, Arte e Globalização Cultural. Especificamente esse texto aqui, da página 139, que é o Globalização, Tamanho Organizacional e Inovação na Indústria Francesa da Moda de Luxo. Quem tiver um interesse maior sobre o assunto, é só dar uma lida e uma pesquisada nesse livro aqui, que vai te esclarecer bastante coisa. Mas então, vamos começando falando pela primeira prática de moda reconhecida como moda no sentido mesmo, não indumentária, moda. Durante muitos e muitos séculos na história da humanidade, as pessoas que tiveram acesso às melhores roupas e ao luxo foram os nobres, ou seja, a nobreza dominava e o restante das classes eram, sei lá, só se vestiam para tapar o corpo e papapá, como a gente já sabe, a função primordial da roupa, né? Então, isso mudou, né? Claro, mas quando, onde, como, por quê? Calma que eu vou responder tudo isso. A primeira grande mudança para passar da indumentária para a moda como sistema, bem próximo do que a gente conhece hoje em dia, ocorreu através da primeira Revolução Industrial. Com essa Revolução Industrial surgia uma burguesia, ou seja, uma classe financeiramente abastada que não fazia parte da nobreza, mas não era pobre. Então, eles, claro, queriam se diferenciar em relação à indumentária. As mulheres pertencentes a essa burguesia começavam a buscar costureiros assim, reconhecidos e famosos para copiar os modelos da até então nobreza. Esses costureiros, eles costumavam no ateliê deles atender essas clientes pessoalmente, uma a uma, e fazer aqueles modelos que elas queriam sob medida para o corpo delas. No final desse século XIX, em Paris, o inglês, se eu não me engano, Charles Worth, começou a parar de copiar esses modelos e imprimir a própria identidade nos vestidos que ele fazia. Ou seja, ele foi o primeiro estilista, que eles chamam créateur em francês. Ui, que chique! Ele foi o primeiro estilista, ele foi o primeiro criador, que ele não tinha mais o compromisso em copiar, mas ele criava e desenvolvia os seus próprios modelos. Com isso, a mulherada ficou louca. Essa burguesia começou a querer fazer roupas com ele e com outros estilistas que também iam surgindo nessa época, pessoas que não copiavam, mas sim que desenvolviam. As mulheres aí pertencentes a essa classe, com a desculpa de ser um jantar, ou um encontro com as amigas, ou um chá da tarde, começaram a se reunir com a vontade mesmo era de ostentar e exibir os seus modelos únicos, exclusivos e lindos, feitos pelos costureiros famosos de Paris naquela época. A França, especificamente Paris, que já influenciava muito o restante da Europa em relação ao que vestir. Aí você pode lembrar de Maria Antonieta, da corte de Napoleão. Já exportava moda, que ainda não era chamada moda, para os demais outros países da Europa. Então ali surgiu o foco de novo da moda de luxo, aquela moda de que era sob medida e exclusivamente feita para cada cliente. Essa prática foi perdurando e perdurando. Nos ateliês dos costureiros mais famosos, as suas clientes, que eram suas clientes fiéis, já tinham até as suas medidas ali no manequim e o costureiro vestia elas da cabeça aos pés. Mas esse prestígio todo, toda essa ostentação, todos esses vestidos muito exclusivos e maravilhosos, caríssimos,
sofreram pequenas interferências aí das guerras. As guerras deixaram a sociedade europeia muito fragilizada, tanto a Primeira Guerra quanto a Segunda Guerra. E isso, é claro, refletiu diretamente na compra de roupas. Com menor poderio econômico, a gente compra, óbvio, que menos roupas. Essa burguesia aí com bem menos dinheiro no bolso e os Estados Unidos já bastante desenvolvido em relação à industrialização, se tornando um mercado competitivo, é claro que isso abalou muito o mercado de moda de luxo, principalmente francês. Tinham pouquíssimos clientes já dispostos a pagar por um vestido exclusivamente feito sob medida. Então, as maisons de luxo começaram a disponibilizar um acervo de vestidos para serem comprados por quem, tivesse como pagar. Mas sem ter uma encomenda específica, sem ter em vista alguém. Até meados dos anos 60, existia essa prática ainda de fabricar as roupas sob medida. Porém, se dividia em dois o mercado da moda da França. Esses estilistas e criadores que faziam essas roupas de luxo sob medida e a roupa consumida pela massa, industrializada, advinda da Revolução Industrial, das revoluções industriais. Durante os anos 1950 e 1960, a indústria francesa ela foi se desenvolvendo, muito inspirada nas inovações tecnológicas que surgiam dos Estados Unidos. Isso, juntamente com a população que crescia novamente, abriu uma nova oportunidade de mercado de vestuário na França. Então, nos anos 60, surgiam aí estilistas novos que não eram aqueles costureiros famosos e que começavam a se autodenominar créateurs, ou seja, criadores. Inspirado no ready-to-wear americano, começavam a fazer as suas criações no formato prêt-à-porter. Ou seja, ready-to-wear ou prêt-à-porter significa pronto para vestir. Roupas fabricadas que ficavam na loja à espera de alguém entrar, gostar, comprar e usar. No início, o público-alvo desses criadores eram as classes inferiores que não tinham condições financeiras de consumir uma alta costura sob medida. Mas a partir dos anos 70, a maior parte desses pequenos negócios se voltou para o mercado de luxo. Então, a partir dos anos 60 e 70, começou a entrar em declínio essa prática de roupas sob medida. Com isso, as maisons aí desses estilistas, criadores, também viram a necessidade de introduzir a linha prêt-à-porter nas suas marcas. A influência desses costureiros tradicionais como criadores e ditadores de moda diminuiu e foi para a mão desses novos estilistas criadores. Através do declínio do consumo desse tipo de produto, várias maisons tradicionais começaram a enfrentar problemas financeiros. E com isso, grandes conglomerados de empresas compraram ou totalmente essas casas ou a maioria das ações. Tanto que hoje em dia é difícil você ver uma dessas maisons sendo completamente controlada pela pessoa que criou ou pelas famílias dos tais. Então, atualmente, dentro do mercado de luxo, coexistem essas duas práticas. Ainda assim, a alta costura, haute couture, ou ao prêt-à-porter. Mas não mais no sentido a alta costura de fazer roupas sob medida. As roupas passaram a ser feitas e deixadas ali na maison como um acervo, quase na mesma lógica do prêt-à-porter, sendo que o prêt-à-porter é um pouco mais informal do que os vestidos maravilhosamente confeccionados da alta costura. O mercado da moda contemporânea de luxo, então, vem sendo dominado pelos grandes investidores, que são os conglomerados que detêm várias marcas de luxo ao mesmo tempo. A figura do criador, a figura muito forte e centralizada do estilista, vem sendo dissolvida. O estilista que está à frente dessas marcas, muitas das vezes ele é subordinado à direção e à administração desses conglomerados. Todo o seu processo criativo passa por um ok, sabe? Uma avaliação para que se possa ponderar inovação e ser mercadologicamente vendável. Um detalhe que eu sei que algumas pessoas sabem, mas eu não sei se muita gente sabe, que para ser
oficialmente considerado alta costura no sentido real da palavra, até os tempos atuais, a casa, a maison, a marca deve seguir algumas regras ditadas pela lei francesa, que eu vou ler aqui para vocês, né? Não vou deixar vocês morrendo de curiosidade. Aqui no texto da Crane, que eu indiquei para vocês, ela fala sobre isso. Na França, o uso da classificação alta costura é restrito àquelas empresas que atendem os requisitos para a classe estabelecida pela Câmara Sindical de Alta Costura. As regras são as seguintes. 1. Empregar no mínimo 20 pessoas na produção de peças de vestuário nos estúdios da empresa. 2. Apresentar para a imprensa em Paris uma coleção de pelo menos 75 criações a cada estação, primavera e outono. 3. Apresentar essa coleção com pelo menos 3 modelos vivos. 4. Apresentar essa mesma coleção na sua própria casa, em áreas especiais para esse propósito. Para a Crane ainda, muitas outras empresas usam a classificação extraoficial Couture, mas as empresas que têm direito de uso da classificação alta costura são as de maior prestígio no mercado. Ufa! Então, gente, a alta costura e o prêt-à-porter dentro do mercado de luxo continuam existindo, continuam fascinando, encantando, deixando o nosso coração cheio de vontade de ter acesso àquelas peças maravilhosas, ou pelo menos sonhando. Mas eu espero que esse vídeo aí tenha esclarecido tanto a origem do termo quanto a diferença em cada um deles. Se vocês gostaram do vídeo, então é só me dar aquele like que eu peço para ajudar o canal a crescer. Não esqueçam de se inscrever aqui para ficarem ligados em todas as novidades e todas as novas aulas que eu vou desenvolvendo. Siga a gente também lá no Instagram, que é mais fácil ainda de eu colocar tudo que eu vou produzindo, várias dicas de livros, essas coisas. E também qualquer dúvida ou informações mais completas, é só me mandar um e-mail aí no contato do Modalogia. Um beijo, tchau, tchau, até a próxima!